Pessoal, eu sou a professora Ana Amélia e eu estou nessa videoaula para ensinar vocês sobre ciclo celular. Eu já disponibilizei um material em PDF e uma bateria de exercício. E esse vídeo é para auxiliar vocês a estudarem. Então, vamos começar. O ciclo celular. O que é o ciclo celular? O ciclo celular, ele é um conjunto de processos que vai ocorrer dentro da célula, que vai desde a sua formação até a sua divisão em duas células filhas. O ciclo, ele pode ser de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Exemplos desses ciclos. Nós temos de curto prazo nossas hemácias, porque constantemente elas estão sendo renovadas. Nós temos para médio prazo nossas células ósseas e nós temos de longo prazo os neurônios. Mas temos que colocar um parêntese aí, porque os neurônios eles praticamente não se renovam. Então, quando a gente perde um neurônio, a gente não pode renová-lo. Então, vamos remeter isso. Neurônios praticamente não se renovam e o que vai ocasionar doenças como mal de Parkinson e Alzheimer, ok? Eu fiz um esquema aqui para vocês para auxiliar o melhor entendimento. Olha aqui, pode parar o vídeo, fazer um print disso daqui. Vamos começar. Aqui nós temos nosso esquema do ciclo celular. O ciclo celular é dividido em duas grandes fases, a intérfase e a divisão celular propriamente dita. Mas vamos nos concentrar na intérfase. A intérfase ela é dividida em três fases. Fase G1, fase S e fase G2. Vou explicar cada uma delas. A fase G1 ela é caracterizada pelo crescimento da célula. Ela vai crescer de tal maneira que vai ocorrer uma diferenciação dessa célula. E aqui na fase G1 nós vamos ter a produção de proteínas e de RNA, ok? A segunda fase é a fase S. Ela é considerada a fase mais importante da intérfase. Por quê? Porque é aqui que ocorre a síntese de DNA e de histonas. Síntese de DNA e de histonas. Produção, a duplicação do DNA e das histonas. O que são histonas, professora? As histonas são proteínas que estão envoltas ao DNA. Em sua fase mais simples, não vai ter um condensamento máximo que nem são os cromossomos, então, mas o DNA está espesso. Então, ali nós vamos ter a presença de histonas que vão estar enroladas ao DNA, ok? Na fase S ocorre esse processo, síntese de DNA e de histonas. Passando da fase S, nós temos a fase G2. Na fase G2, vamos ter a produção de RNA e de proteínas, assim como nós tivemos na fase G1. E vamos ter uma observação. Ocorre o início da condensação da cromatina. Lembrando, na intérfase não falamos cromossomos, nós falamos cromatinas. Só vamos falar de cromossomos na divisão celular, ok? Se lembrem disso. Vocês estão vendo essa fase aqui, separada das demais? Então, ela é chamada de fase 0, mas ela não cai muito no vestibular, é só uma questão de curiosidade. A fase G0 é o repouso da célula. Por algum motivo da célula ou do ambiente, ela entrou nesse repouso. Pode permanecer nele ou pode sair e continuar o seu processo, certo? A célula ela tem mecanismos para que não ocorra erros quando está ocorrendo essa intérfase. Então, nós vamos ter os checkpoints. Os checkpoints são períodos de checagem ou pontos de checagem. Ele vai ocorrer a cada final das fases. Ocorreu a fase G1, temos um checkpoint. Ocorreu a fase S, temos um checkpoint. Ocorreu a fase G2,
temos um checkpoint. Ele vai verificar se o processo ocorreu direito. Nós temos proteínas, nós temos RNA, nós temos o DNA de qualidade para a divisão celular, certo? Aqui nós vamos ter CDKs e ciclinas. O que é CDKs? CDKs são sinases dependentes de ciclinas. E a ciclina, para que elas servem? O que elas são? Elas são enzimas que ajudam a continuar o processo. Ou seja, está na fase G1, elas estão ali ajudando que ocorra a fase G1 perfeitamente. E assim as demais fases. E nós vamos ter o CKIs e o gene P53. Não existe só o P53, mas ele é um dos mais importantes. Essas enzimas aqui, elas vão ajudar no processo de parada do processo. Ocorreu o processo, tudo bonitinho, não temos nenhum erro. Então ele vai dizer, opa, está na hora de parar. Já ocorreu todo o processo, está tudo ok, então vamos parar. Um parêntese aí, esse é um gene, né? E se ele porventura tiver alguma mutação, não vai ocorrer esse processo de parada. O que vai acontecer? Acúmulos de células. E quando nós temos acúmulos de células, nós vamos ter tumores. Eles podem ser benignos ou malignos. Vai depender muito. Bem, aqui na nossa interface ocorreu tudo bonitinho, tudo direitinho. Não temos nenhum erro. Nós temos DNA, proteínas e RNA de qualidade. Já foi verificado pelos checkpoints. Foi auxiliado pelas CDKs e ciclinas. E ocorreu o processo de parada com o gene P53 e com CKIs, ok? Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos para a divisão celular.